When a comforting hug doesn't do the job. Mas ele decidiu fazer parte da nossa família. E eis aqui o Washington, né? Então ele tem a responsabilidade de trazer a palavra, mas é um privilégio. Eu vou sentar ali na frente, irmãos, não vou avaliar ninguém, eu não avalio sermão nenhum. Ok? Que quem traz a mensagem é o Espírito do Senhor. Eu só vou sentar ali porque a gente está sem retorno na televisão e eu quero ver os slides que ele preparou. Então, vou orar aqui com o Washington. Pai, muito obrigado pela vida do Washington. Muito obrigado porque o Senhor já colocou no coração dele aquilo que nós precisamos ouvir. Muito obrigado por tudo que ele tem representado aqui na nossa igreja. A oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a palavra do Senhor pela boca de teu servo. E assim, Pai, o que nós suplicamos é que o coração do Washington continue crescendo em humildade, para sempre fazer as coisas para glorificar o Senhor. E que, pela graça do Senhor, todos nós cresçamos juntos. Que o Senhor continue levantando líderes no meio do teu povo, para que o teu nome seja glorificado. Nós só temos a agradecer ao Senhor e suplicar graça e misericórdia, como acabamos de cantar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite. É um privilégio, um prazer enorme estar aqui hoje. Eu fui incumbido dessa missão de trazer a mensagem, mas sou um mero instrumento de Deus e, através do seu Espírito Santo, espero que vocês compreendam a palavra que aqui será trazida hoje. A gente vai dar continuidade. Na semana passada, o Robério, ele apresentou a primeira mensagem da série de mensagens Subversivo, o Evangelho Redefinindo a Vida. Hoje a gente vai falar sobre refazendo os laços. Alguém lembra o que o Robério falou na semana passada? Pergunta difícil, hein? Está lá no canal do YouTube. Se quiser, depois vai lá, dá uma olhada na mensagem, entendeu? Ele falou sobre sermos sal e luz nesse mundo. E esse mundo está precisando que sejamos o sal para temperar a vida das pessoas através do Evangelho do Senhor Jesus e a luz para direcionar o caminho. Hoje eu vou falar sobre refazendo os laços, mas antes, quando eu recebi essa série de mensagens, o teaser, o briefing da série, eu fiquei muito curioso com o título dela, Subversivo. Confesso que essa não era uma palavra que estava no meu dicionário do dia a dia. Pra falar a verdade, eu acho que eu nunca tinha usado ela. Aí fui pesquisar, né? Subversivo. Por que subversivo?
A continuidade até dá uma dica, né? O evangelho redefinido a vida. Tudo bem, mas o que é o subversivo? Então eu pesquisei. Eu tô, sim, vou tentar passar aqui. Se não for, me avisa, tá? Que aí eu demito o pessoal lá de mídias. Bom, subversivo. Pesquisei. Dicionário, Michaelis, como Leandro muito gosta de fazer, né? Pesquisar, vai lá no Aurélio, eu fui no Michaelis. E achei lá que ou aquele que propõe e ou executa ações com o objetivo de transformar ou derrubar a ordem vigente, revolucionário. Aí eu pergunto, o que é transformador na nossa vida enquanto servos de Deus? Alguém? Vou me deixar sozinho mesmo? O que seria o Evangelho? Fica mais do que óbvio. É tão óbvio que a gente fica até com medo de responder, né? Vai que é outra coisa, pegadinha. Não, não é pegadinha não. Hoje não tem pegadinha, tá? Aí na sequência diz que ou aquele que propaga ideias ou teorias diferentes daqueles da maioria. Aí eu pergunto, o Evangelho propaga ideias diferentes da maioria? Sem sombra de dúvida. O mundo não vive na base do Evangelho, mas nós sim. Aceitando o Evangelho na nossa vida, sendo o Evangelho no dia a dia, a gente vai de encontro a essa maré que é o mundo, pregando conceitos e valores completamente diferentes, que eles têm como deturpado e que o Evangelho coloca no centro. E aí vem a parte que eu mais gosto, né? A etimologia, pegar o porquê dessa palavra, a origem dela. O pastor Fábio, o pastor Oliveiros gosta muito de fazer isso também. E eu acho muito legal, né? Então fui lá pesquisar. Subversão, né? Vem de subversio, que é o ato de revirar, que é formado por sub, que é para baixo, mas vertere, virar. Então faz todo sentido, realmente. O Evangelho vira a minha vida de cabeça para baixo. O Evangelho me transforma em outra pessoa. Não é à toa que a palavra de Deus diz que nós somos nova criatura. Bom, já que a gente se situou, né, na questão, no ponto principal, no cerne dessa série de mensagens, eu acho que agora a gente consegue dar continuidade. Então, antes de ler o texto base da mensagem de hoje, eu queria propor uma certa dinâmica, tá? Algo simples, nada demais, mas vou contar com a ajuda e a participação de vocês, assim como contei ainda agora. Espero que não, né? Bom, vamos lá. Todo mundo aqui conhece os 10 mandamentos? Não estou falando da novela da Record, tá? Todo mundo conhece? Conhece mesmo? Todo mundo sabe a ordem? Então não está conhecendo muito bem. Então vamos lá. Mas todo mundo sabe quais são os 10 mandamentos e o que eles querem dizer, né? Ou pelo menos a maioria. Quem não sabe, procura o Robério. Tá? Ele fornece alguns cursos de discipulado que são excelentes. Mas vamos lá. Eu vou colocar uma imagem e, a partir dessa imagem, eu quero que vocês tentem associar a um determinado mandamento. São 10, eu vou colocar só 5. Tá? Não vou colocar todos, não. Então, vamos começar. Primeiro. Cobiçar. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o boi e todas as outras coisas do seu próximo. Não cobiçarás. Qual é o mandamento? 10º. Estão sabendo legal. O pastor não vale não. Honrar pai e mãe. Esse é um dia especial para isso, né? Não é para o pai. Qual é? É o 5º. Deus do céu, quando eu crescer, quero ser a Selma. Vamos lá, próximo. Não roubarás, não furtarás. 8º mandamento. Não adulterarás.
Não gritarás com a mulher. Não, isso daí não tem, não. Pode falar um pouquinho mais alto que eu não estou ouvindo. Qual é esse mandamento? Não matarás. Mas aí também não vale. Pastor não pode entrar nessas brincadeiras, né? Não matarás. Aí agora vai começar o rebuliço. Mas não matarás? Não colocou nenhuma arma ali? Tem ninguém tentando assassinar ninguém? Na verdade, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá? Então, eu convido os irmãos a lerem comigo o livro de Mateus, capítulo 5, versículos do 21 até o 26. Está projetado na NVI, vocês podem acompanhar, mas eu convido a todos a abrirem a Bíblia e deixar aberto em Mateus 5, de 21 a 26, tá bom? Porque a gente vai usar. A gente vai fazer algumas considerações, vamos sair do texto, vamos voltar no texto, é importante a gente ter ele em mente. Mateus 5, do 21 até o 26. Vamos fazer o seguinte, eu leio os versículos ímpares, os irmãos leem os pares, e o último nós lemos juntos. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Vocês ouviram... Opa, tem que passar no meu. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Vamos ler juntos. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Pai, chegamos a Ti, humildemente, para lhe implorar que o Senhor nos dê a sua sabedoria, o seu discernimento, para compreender a Tua palavra, na amplitude do sentido que ela nos traz, e aplicá-la na nossa vida. Que não leiamos de forma tendenciosa, tentando direcioná-la da melhor forma para nós, para o nosso uso, para o nosso dia a dia, de forma que sintamos confortáveis dentro da Tua palavra, fazendo aquilo que não Te agrada e nos afastando de Ti. Nos abençoa, Pai. Nos dê o caminho, nos dê a direção. E, através do Teu Espírito, o conhecimento exato daquilo que o Senhor quer para nós. E que sejamos o Evangelho, a luz, o sal para esse mundo. E assim façamos a diferença. Que sejamos uma igreja transformadora, acolhedora e relevante para aqueles que ainda carecem do Teu contato, da intimidade contigo, do Teu amor principalmente, Pai. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. Lemos o texto, agora vamos destacar alguns pontos. O primeiro é o versículo 22, que vem dizendo: mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Uma coisa que eu queria destacar antes de mais nada, é que na versão RA, provavelmente, vocês vão encontrar
a adição de palavras sem motivo. Então, a leitura, colocando na NVI, seria mais ou menos assim: mas eu lhes digo que qualquer que se irá sem motivo, entre parênteses, contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. É importante destacar isso porque você fazendo uma leitura numa versão diferente dessa, você não vai compreender o sentido na sua amplitude. Jesus aqui, ele está querendo dizer que o sem motivo dá direito a você ter uma ira. Mas como assim? Jesus teve algum momento de ira na sua vida aqui na Terra? Sim. Mas a ira dele foi de que tipo? Foi uma ira justa, foi uma ira santa. Ela tinha motivo para acontecer. No templo, estavam usando a casa do Pai para servir de mercado, venda de mercadoria. E ele se irou com aquilo, com uma causa muito justa. Então, existe uma ira justa. Até para o cristão, sendo que o cristão tem que ter muito cuidado, até com a ira justa. Porque nós, diferentes de Jesus, somos pecadores. Então, até a nossa ira santa e justa, ela deve ser tardia para acontecer e rápida para ir embora. Porque nós podemos pecar. Deus se ira, mas Deus é justo na sua plenitude. Nós não. Tá? Parafraseando, colocando esse detalhe, e aí puxando um texto bíblico que traz uma referência muito boa que eu acabei de dizer, e eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Efésios 4, 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. Efésios 4, 26 e 27. Os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler aqui na NVI, e vem dizendo assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. A NTLH ainda é um pouco mais sucinta, vamos colocar assim, porque ela diz: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade de tentar vocês. Então, muito cuidado ao tentar fazer a leitura do texto, indicando que eu posso ter ira sim. A ira que você pode ter é santa. E mesmo a ira santa, ela deve ser tardia para acontecer e rápida para se extinguir. Para que nós não pequemos e não demos brecha para que o inimigo possa nos enlaçar. Dito isso, a gente pode continuar no próximo parágrafo. E aí eu gostaria de destacar mais 2 detalhes. No versículo 21, Jesus começa dizendo o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. E logo no 22, ele diz: mas eu lhes digo. Isso se repete, se eu não me engano, 5 vezes no Sermão do Monte. Por que isso acontece? Jesus está fazendo uma referência clara ao ensino da lei que era ministrado pelos escribas e pelos fariseus. Eles faziam uma leitura tendenciosa, maliciosa, oportunista da lei de Deus. Porque o mandamento diz: não matarás. De cara a gente pensa o quê? Então não posso cometer o homicídio. Porque naquele tempo, até a morte, dependendo da circunstância, era justificada. Então tinha que ser o homicídio. E eles colocavam apenas nessa linha. E assim eles ensinavam os demais. E o povo sempre aprendeu isso. Eu não posso tirar a vida do meu irmão sem motivo. Eu não posso fazer isso, porque aí eu estou infringindo o mandamento de Deus. Mas Jesus, ele com a autoridade que ele tem, como legislador, ele diz: mas eu lhes digo, vocês aprenderam até hoje dessa forma, mas eu lhes digo que não devem matar de outras maneiras, não só no homicídio propriamente dito, mas também na ira, na cólera, nos insultos. São várias as formas que nós temos de transgredir
ao sexto mandamento: não matarás. Aí vamos falar da ira. Ele começa dizendo: mas eu lhes digo, qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus primeiro diz que se você matar, ele está dizendo para aquele povo que estava acostumado a compreender a palavra daquela forma: se você matar, você vai ser julgado. E quando ele diz isso, se você matar, você vai ser julgado, ele está falando do julgamento humano. Você vai ser levado ao tribunal, você vai ser julgado por essa falta ao sexto mandamento. E você vai ter as implicações desse julgamento. Mas quando ele diz, qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento, aí ele já não está mais falando do tribunal humano. Porque homem nenhum consegue julgar alguém pelo aquilo que está dentro do seu coração. Somente Deus consegue fazer esse tipo de julgamento. Somente Ele consegue definir o que se passa no seu coração. Só Ele consegue saber exatamente quem você é e quem você não é. E aí ele continua falando dos insultos. Racá, eu pesquisei bastante, parece ser um insulto, assim, pesado para aquele tempo. Porque você está chamando seu irmão de cabeça oca, você tem problemas mentais, você não vale nada. Você está ferindo o seu irmão profundamente, insultando-o dessa forma. Então você já seria levado ao tribunal por chamá-lo assim. Por chamá-lo por louco, então você poderia correr o risco de ir para o fogo no inferno. E aí ele faz uma referência a um determinado espaço que eles chamavam de fogo no inferno, que era um depósito de lixo que ficava fora de Jerusalém. Porque era algo que eles conheciam. Jesus ele tinha esse domínio, né, de usar sempre coisas conhecidas do dia a dia para poder ensinar a palavra. E assim a pessoa compreender de forma mais claro do que Jesus, impossível. Ele é direto. Não matarás. Você vai ser punido por isso. Mas matar significa cometer homicídio apenas? Não. Vai muito além. Ele dá uma amplitude enorme ao sexto mandamento, que faz com que nós pensemos no nosso dia a dia, hoje, o que a gente está fazendo da nossa vida, como estamos tratando os nossos irmãos. A gente lê lá em 1 João 3,15, que quem odeia o seu irmão é assassino. Isso é muito pesado. Por quê? Vai exatamente bater com aquilo que Jesus está falando. Não basta, não fica só na questão do homicídio propriamente dito. E aí os fariseus eles faziam esse jogo. Puxa, se eu estou fugindo aqui do homicídio, automaticamente eu estou cumprindo o mandamento. E assim eu estou em comunhão com Deus, eu estou bem com Ele. Jesus provou várias vezes que eles eram tendenciosos e maliciosos. E aí eu convido os irmãos a lerem comigo Mateus 15, está aí pertinho, tá? Abre aí, Mateus capítulo 15. Eu vou lendo, iniciando a partir do versículo 1, mas eu vou lendo e vou fazendo umas pausas para a gente fazer algumas considerações, tá? No versículo 1, Jesus vem dizendo assim: então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição,
vocês anulam a palavra de Deus. Então, os fariseus, eles questionaram Jesus, por que seus discípulos não cumprem o mandamento? Ele, automaticamente, vai ao encontro deles num determinado ponto que fere eles. Mas vocês não cumprem o mandamento de honrar o pai e mãe. Vocês dão a desculpa de que o que eu tinha para poder ajudar meu pai e minha mãe, eu estou oferecendo a obra do reino. Então, eu estou isento de ajudar meu pai e a minha mãe. O que uma coisa tem a ver com a outra? Na verdade, para você cumprir um mandamento, você tem que estar na plenitude. Você tem que estar servindo ao reino, mas você também tem que honrar pai e mãe, porque uma coisa não anula a outra. E eles faziam essa jogada, e assim, eu estou cumprindo, estou lá. Parece até advogado brasileiro, né? Fica achando brecha para poder estar dentro da lei. Aí ele continua, no versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto torna impuro. E nesse momento aqui os discípulos ficaram atordoados. A gente não entendeu muito bem o que é isso. E na sequência, diz, versículo 12. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Aí Jesus disse a Pedro, será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus é claro e é simples ao dizer que o que realmente torna o homem impuro é aquilo que está dentro do coração dele. E ele conseguia enxergar claramente que aqueles homens eram impuros porque eles estavam tentando mudar a lei para poder se ajustar ao padrão de vida deles, ao estilo de vida deles. E assim eles dizerem ao povo que estavam cumprindo o mandamento. E ensinando isso de forma errada, de forma errônea. Continuando. Aí na sequência, Jesus dá duas ilustrações. No versículo 23 e 24, ele dá uma ilustração de oferecendo sacrifícios no templo. E no 25 e no 26, ele dá uma outra ilustração a respeito do tribunal e a responder acusações. Falando primeiro do versículo 25 e 26. Vamos voltar lá no Mateus 5, versículo 25 e 26. Eu vou ler rapidamente só para a gente ter o contexto. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus está colocando uma situação que, se fosse nos dias de hoje, ele diria o seguinte: se você está devendo alguma quantia ao seu irmão e não pagou por algum motivo, não deixe isso crescer, não deixe isso aumentar, não deixe tomar proporções que depois vai ficar difícil de você contornar a situação. Entre em contato com teu irmão, conversa com ele, resolva a questão, acerta um prazo, negocia, deixa ele tranquilo, dizendo que você vai cumprir aquele compromisso que você firmou com ele. Não deixa isso ser levado em última instância, ir para um juiz julgar,
ele contratar um advogado e todo esse tumulto e criar uma situação completamente prejudicial dentro do corpo de Cristo. Tenta resolver a questão com o seu irmão, chama ele, conversa com ele, acerta a situação com ele. É isso que Jesus disse. Foi isso que ele estava querendo mostrar naquele momento. E, na outra ilustração, que é de oferecer sacrifícios, essa daí eu acho bem mais pesada. Tá? Vamos ler, versículo 23 e 24, acompanhe aí. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, não deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Ele colocou uma situação que era daquele tempo. Então, as pessoas iam ao altar, porque a aliança ainda não tinha sido feita, né? A nova aliança. Então, as pessoas iam até o altar e apresentavam o sacrifício. E ele está dizendo o seguinte, você chegou lá no altar, deixou o seu sacrifício, lembrou, puxa, mas meu irmão tem alguma coisa contra mim. O que eu estou fazendo de nada vale. Larga isso e vai atrás do seu irmão e conversa com ele e se acerta com ele, se reconcilie. Refaça esse laço. Porque senão é inútil. Colocando para os dias de hoje, você está aqui. Você lembrou, agora, nesse momento, que tem um problema com o seu irmão. O que Jesus está dizendo é o seguinte, sai daqui, vai resolver o seu problema com o seu irmão. Depois você volta para a casa do Pai e oferece o teu louvor e a tua adoração a Ele. Porque o que você está fazendo, de nada está valendo. É com muito peso, é com muito tremor, e é com muita meditação que eu digo para vocês, a sua oração não está sendo ouvida. Porque você não está conseguindo resolver um problema com o seu irmão que está aqui. E a gente acabou de ler, em 1 João 4, nos versículos 20 e 21, que se você não consegue amar o seu irmão que você vê, como é que você ama a Deus que você não consegue ver? Uma coisa está intimamente ligada à outra. Nós somos o espelho, a imagem da criação de Deus. Devemos amar ao próximo, como a nós mesmos. Você tem um problema com seu irmão e acha que vindo para cá, adorando a Deus, rendendo louvor e graça a Ele, você está bem? Está tudo certo? Vou mais além. Você vem para a casa do Pai participar do corpo e do sangue de Cristo. Você acha que está fazendo bem para você? Não está. Larga tudo e vai se reconciliar com o seu irmão. É isso que Jesus está dizendo. É isso que a gente tem que entender para os dias de hoje. Larga tudo e vai se reconciliar com o seu irmão. Resolva essa questão. É duro, é pesado, mas é claro. Muito claro. Não tem dúvida. Não tente fazer a leitura maliciosa, tendenciosa, ao seu bel prazer da palavra de Deus. A palavra de Deus é clara. Ela diz o que a gente deve fazer, é o nosso manual de instruções. É muito claro. Todas as minhas orações, quando eu vou meditar sobre a palavra de Deus, eu sempre peço, Senhor, não me deixe ter um entendimento, uma leitura tendenciosa da Tua palavra, para compreender ela na sua plenitude, para não fazer aquilo que não te agrada. E eu aconselho você a fazer o mesmo. Se tem um problema com o teu irmão, resolva. É isso que a mensagem de hoje nos traz. Refaça os laços. Não deixe esse laço quebrado. Somos uma engrenagem. Se um dente dessa engrenagem romper, a gente está prejudicando todo o processo. O corpo de Cristo não está completo. Eu coloquei essa frase aqui, uma aplicação que vem dizendo, se você estiver na igreja, no meio de um culto de adoração e de repente se lembrar de que seu irmão tem um ressentimento contra você, sai da igreja imediatamente, vá fazer as pazes com ele. Não espere que o culto termine, procure seu irmão e peça-lhe perdão. Primeiro vá, depois venha. Primeiro reconcilie-se com seu irmão, depois venha oferecer a sua adoração a Deus. Porque
você não está conciliado com Deus, se você não está conciliado com seu irmão. E aí, fica um desafio prático para a gente. Não permita que haja desavenças, muito menos que se desenvolvam. Se tem uma desavença, resolva ela enquanto ela é possível, passível de ser resolvida. Observe quando Jesus falou lá no versículo 23, tem um detalhe muito importante. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, notem que Jesus fala que ele tem algo contra você, e não que você tem algo contra o seu irmão. Se você tiver algo contra seu irmão e se deu conta disso, é mais do que sua obrigação ir atrás do seu irmão e se reparar com ele. Agora, se você lembrou que ele tem algo contra você, é sua responsabilidade também. Porque se ele não se deu conta disso, se ele não se apercebeu da gravidade desse problema, e você sim, é obrigação sua se reconciliar com ele o mais rápido possível. Então, a mensagem é de urgência. Resolva agora. Não deixa para amanhã. Ali atrás, e aqui no púlpito o pastor falou, que a gente meditou sobre a questão temporal, né? O tempo. O tempo é tão relativo. Hoje tem, amanhã, quem sabe? A gente não tem essa afirmação. Deus foi tão bondoso com a gente que não disse, olha só, é até tal dia que você tem para viver. Ele deixa isso em aberto. Ele não disse, é até tal dia que você tem para resolver suas coisas, que aí eu estou voltando. Não, ele nos deu o senso de urgência para resolver hoje. O tempo que você tem é hoje. É isso que Jesus está dizendo. É urgente, você tem que resolver isso. Então, o desafio prático é esse. Resolva. Não deixe que aquele pequeno desentendimento se torne grande demais, a ponto de você nem conseguir resolvê-lo. E não me diga que você não consegue, porque você consegue sim. Nós cantamos isso. Nós cantamos que Deus nos capacita, Deus é suficiente para nós, suficiente em todos os aspectos, até para resolver as questões mais intimamente ligadas a relacionamento. Você consegue. Peça orientação a Deus, medite na palavra dele e vá conversar com seu irmão. Se precisar de ajuda, peça ajuda, mas resolva. Não deixe para amanhã. Essa é a mensagem que nós temos para hoje. Que Deus nos abençoe.